Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde hoje vamos ver áreas de figuras planas. Em especial, vamos ver aqui a área de um quadrado, como se calcula a área de um quadrado, a área de um paralelogramo, a área de retângulos e a área do triângulo, tá bom? Então, para a gente, a área vai ser o seguinte, a área é todo o espaço ocupado em uma superfície. Então, tudo que couber naquela superfície vai ser a área. Observe o contorno das seguintes figuras. Observe aqui o contorno do quadrado. Contorno do quadrado, então tudo que couber dentro do contorno do quadrado, nesse espaço aqui delimitado pelo contorno do quadrado, vai ser representado pela área do quadrado. O mesmo vale aqui para esse retângulo aqui, temos o contorno do retângulo. Então todo o contorno do retângulo, tudo que couber dentro desse espaço, desse contorno, é o que a gente diz de área, tá bom? O mesmo vai valer para o pentágono. O mesmo vai valer aqui para o pentágono, para o triângulo e para o círculo. Então, a área de uma superfície, como a gente já viu, é todo o espaço ocupado na superfície. Então, vamos lá. Observe aqui esse quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui, que a gente chama de um quadradinho que tem um lado que mede 1 centímetro cada, vamos ver o seguinte, que o centímetro quadrado é uma unidade de área, tá bom? Deixa até grifado aqui. Centímetro quadrado é uma unidade de área. Beleza. Então temos aqui, que o quadrado ao lado tem 1 centímetro de lado. E então dizemos que sua área é de 1 centímetro quadrado. Então aqui tem 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Então tudo que cabe dentro desse quadradinho é 1 centímetro quadrado, tá bom? Ao colocar dois quadrados idênticos ao primeiro, a área da figura formada fica em 2 centímetros quadrados. O mesmo vai acontecer se eu colocar 3 quadrados de 1 centímetro de lado, eu vou ter 3 centímetros quadrados de área. Se eu colocar 4 quadrados, onde cada quadrado tem 1 centímetro de área, eu vou ter 4 centímetros quadrados de área. Se eu agrupar 5 quadradozinhos de 1 centímetro de lado, eu vou ter 5 centímetros quadrados de área. Então, cada figura tem o seu modo de calcular a sua área, um modo especial de calcular a área. Então, cada figura geométrica ela tem uma forma de se calcular, uma forma e uma fórmula de se calcular. E é isso que nós vamos ver agora. Primeiramente, vamos começar pela área de uma região retangular ou a área simplesmente de um retângulo. No retângulo, nós vamos ter as seguintes características. Essa medida aqui do retângulo, nós vamos estar chamando de base, tá bom? Pode ser chamado de base ou também de comprimento. E essa outra medida aqui, a gente vai estar chamando de altura. Então, eu tenho a base e tenho a altura. E para eu calcular essa área, basta eu multiplicar a base vezes a altura, ou seja, a medida da base vezes a medida da altura. Então, como a área, a fórmula é essa. A área é igual a base vezes a altura. Só vou estar utilizando isso. Observe o seguinte exemplo. Calcule a área dos retângulos abaixo. Observe que esse retângulo aqui ele tem 16 centímetros de base com 6 centímetros de altura. Então, eu vou aplicar a fórmula. Aplicando a fórmula do retângulo, que é a área é igual a base vezes a altura, vamos ter a seguinte, substituindo no lugar da base, colocando o tamanho da base, no lugar da altura, colocando o tamanho da altura.
16 vezes 6, que resultado eu vou ter quando eu faço essa multiplicação? 96. Por que centímetro ao quadrado? Porque aqui, ó, tanto o comprimento, tanto a base quanto a altura estão na mesma unidade de medida. E quando eu multiplico, mesmas unidades de medida, ela se transforma em uma unidade de medida ao quadrado. É o mesmo que eu estar trabalhando com potências de mesma base, onde eu repito a base e somo os expoentes. Vamos observar o próximo exemplo. Observe o seguinte retângulo, onde ele tem 8,5 centímetros de base e 4,2 centímetros de altura. Qual será a área desse retângulo? Ou seja, quanto será que cabe dentro desse contorno desse retângulo aqui? Vamos observar. Aplicando a fórmula da base vezes a altura, vamos chegar ao seguinte resultado. Multiplicando a base 8,5 vezes 4,2, obtendo o resultado de 35,7 centímetros quadrados. Prestar atenção, pois se não colocar a unidade de medida, fica errado, tá bom? Tem que frisar bem, tem que se colocar a unidade de medida. E a unidade de medida de uma área normalmente é ou centímetro quadrado, metro quadrado, alguma desses elevado ao quadrado. Vamos ver qual é a próxima área, próxima região que a gente vai calcular a área. Uma região quadrada. Vamos lá, para começar, todos sabem que o quadrado ele possui 4 lados iguais, tá bom? Então a gente vai pegar aqui, ó, quadrado de lado L, vamos ver. Então a área do quadrado nada mais é do que multiplicar o lado vezes o lado. Lado vezes lado dá igual a L ao quadrado. Então a fórmula para a gente calcular é essa daqui, ó. Vamos pôr em prática. Calcule a área dos quadrados abaixo. Vamos lá. Primeiro quadrado aí tem 9 centímetros de lado. Se ele tem 9 centímetros de lado, quer dizer que cada lado dele equivale a 9 centímetros. Então a fórmula é lado vezes lado. Então, aplicando ela, eu fico o seguinte, ó, 9 vezes 9, que é o mesmo de 9 ao quadrado. Quanto é 9 ao quadrado? 81. 81 o quê? Centímetros quadrados. Porque aqui o tamanho do lado está em centímetros. Próximo exemplo. Temos aí um quadrado que mede 4,6 centímetros de lado. Então, se aqui é 4,6, aqui também é 4,6, aqui também é 4,6 e aqui também é 4,6 centímetros. Aplicando a fórmula, temos que 4,6 vezes 4,6 é o mesmo que 4,6 ao quadrado, que equivale a 21,16 centímetros quadrados. Então, presta bem atenção. Para eu fazer a área de uma região quadrada, basta eu multiplicar a medida do seu lado por ele mesmo, tá bom? Ou então elevar o lado ao quadrado. Vamos ver qual é a próxima área aí que a gente vai calcular. Área de uma região limitada por um paralelogramo, ou seja, temos um paralelogramo. No paralelogramo temos isso aí, ó. Isso aí é um paralelogramo. No paralelogramo, essa parte aqui, ó, que a gente vai estar chamando aqui, ó, o comprimento dele aqui vai ser a base. E aqui nós temos a altura. A altura pode estar tanto do lado de cá, como simplesmente aqui, ó. Se a gente separar esse paralelogramo, podemos separar ele em
um retângulo e 2 triângulos aqui. Ó. Olha o que acontece. Cortando aqui, ó, essa areazinha aqui, o triângulozinho que estava aqui, cortando esse triângulozinho e colocando ele do lado de cá, olha o que a gente ficou. Que figura ficamos? Ficamos com um retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Medida da base vezes a medida da altura. Então, em qualquer paralelogramo, eu vou estar calculando a medida da base vezes a medida da altura. Saca só o exemplo. Calcule a área dos paralelogramos abaixo. Então, o primeiro paralelogramo que foi me dado aqui, ó, ele tem 25 centímetros de base e ele tem aqui, ó, uma altura. Professor, como eu sei que aí é a altura? A altura ela vai estar traçada de um lado do paralelogramo ao outro, através também de um segmento de reta perpendicular à base, ou seja, formando 90 graus aqui. Ó. Então, formou 90 graus aqui com a base, é a altura. Então, 20 centímetros. Ou pode estar aqui, ou então, como no próximo exemplo que a gente vai ver, vai estar aqui ao lado. E como é que a gente aplica isso aí? Aplicando base vezes altura, é só multiplicar. 20 vezes 25, que dá como resultado 500 centímetros quadrados de área. Olha aqui, ó. O outro exemplo que pode também ser apresentada a altura é aqui, ó. Ele já dá a altura aqui ao lado, aqui, ó. Pontilhadozinho. Então, se eu tenho 10 centímetros de base e uma altura de 6,4 centímetros, é só aplicar a fórmula. A partir do momento que eu conheço a base e conheço a altura, eu posso aplicar a fórmula diretamente. Então, a área do paralelogramo é igual a o produto da base vezes a altura. E é só fazer 10 vezes 6,4, que dá 64 centímetros quadrados. Próxima superfície que vamos encontrar a área é um triângulo. E como é que eu calculo a área de um triângulo? Observa só aí. Ó. A área de um triângulo é calculada da seguinte forma. A altura, base, dividido por 2. Então, preste atenção. Então, a forma para se calcular a área de um triângulo é medida da base vezes a altura dividido por 2. Então, é B vezes H dividido por 2. Vamos ver alguns exemplos. Calcule a área dos triângulos abaixo. Então, aqui nós temos um triângulo de base 23 e altura 12 metros. Aplicando a fórmula, temos que a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Só substituindo. A área vai ser igual a 23 vezes 12 dividido por 2. Aqui dá para a gente simplificar. Por 2, 12 dividido por 2 dá 6. E 2 dividido por 2 que dá 1. Simplificando, temos esse resultado. 23 vezes 6. 23 vezes 6 dá o resultado de 138 metros quadrados. Repare, aqui está metros quadrados, porque aqui eu tenho uma unidade em metro, a base está em metro, e a altura também está em metros, tá bom? Então, tanto altura como base tem que estar na mesma unidade de medida. Vamos ver outro exemplo. Calcule a área da seguinte triângulo.
A base do triângulo aqui, ó, 9 metros. E a sua altura, ó, a altura é a linha perpendicular, ou seja, o que é uma coisa perpendicular? Forma um ângulo de 90 graus com uma das bases, de 7 metros. Então, aplicando a fórmula, base vezes altura dividido por 2, temos que 7 vezes 9, 63, dividido por 2, 31,5, tá bom? Vamos ver mais alguns. Vamos ver na prática como é que funciona a aplicação de áreas de figuras planas, tá bom? Em questões. Observe o seguinte, ó. Determine a área da figura abaixo. Perceba que essa figura aí não se assemelha nem com um quadrado, nem com um retângulo, nem com um triângulo, nem com um paralelogramo. Então, professor, eu não sei calcular a área dessa figura. Como é que eu vou fazer para calcular a área dessa figura? Agora, presta atenção. Podemos dividir a figura em duas partes. Nesse ponto aí, ó, podemos dividir a figura em um triângulo e um retângulo. E eu sei calcular a área de um triângulo e eu sei calcular também a área de um retângulo. Observa aqui o que é que eu vou ter aqui, ó. Aqui eu tenho a figura geral, ela tem base 8. E a altura total da figura, aqui, ó, desse retângulo aqui, ele tem tamanho 3 centímetros o retângulo. E aqui a gente vai ver. Presta atenção. Dividiu aí, ó, um retângulo aqui e aqui o triângulo. Perceba que a linha pontilhada indica exatamente a metade do comprimento do retângulo. Como assim a metade? Se daqui para cá mede 4, e eu sei que isso daqui tudinho é 8 centímetros, então essa parte que está faltando aí, ó, é justamente 4 centímetros. Então eu sei que esse tamanho aqui mede 4 centímetros. Então preste atenção. Sendo assim, para calcular a área total desta figura, é necessário somar a área do retângulo e a área do triângulo. Então, eu vou ter que somar essa área mais essa área. E eu sei calcular a área de um retângulo e eu sei calcular a área de um triângulo. Vamos fazer isso aí agora. Presta atenção. A área do retângulo. O retângulo ele tem base 8 centímetros. Então, se o retângulo tem base de 8 centímetros, ele tem altura de 3 centímetros. Então, se aqui é 3, é porque daqui para cá também é 3 centímetros. Então, base vezes altura, 8 vezes 3. 8 vezes 3, que dá 24 centímetros quadrados. Vamos ver agora a área do triângulo. A área do triângulo tem o seguinte aí, ó. Perceba que a linha pontilhada para cima mede exatamente a metade da altura total da figura, que é 6 centímetros, porque ele disse que daqui aqui, vou botar de preto, não, vou botar de azul escuro aqui. Daqui para cá mede 6. Se daqui para cá mede 6 e aqui é o retângulo, se aqui é 3, é porque dessa linha pontilhada para cima também é 3 centímetros. Então a altura do meu triângulo é 3 centímetros também. E a base do triângulo, pessoal? A base do triângulo está aqui, ó, 4 centímetros. Então, como é que eu calculo a área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Base 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3, 12. 12, isso aqui é igual a 12 dividido por 2. E 12 dividido por 2 é igual a 6 centímetros. Então, eu sei o seguinte, ó, essa primeira área daqui ela vai valer 24.
e a outra vale 3 centímetros. Então, eu sei o seguinte, ó. Sendo assim, a área total da figura será a área do retângulo, que no caso é 24, mais a área do triângulo, que é 6 centímetros. Então, 24 mais 6, 30 centímetros. Então, a área dessa figura total é 30 centímetros quadrados. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí. Vamos para mais um exemplo. A área da sala representada na figura abaixo vale. Olha aí a figura. Primeiramente, vamos observar em quantas partes podemos dividir essa figura. Podemos dividir a figura em dois retângulos, o A1 e o A2. O A1 tem o seguinte, ó. Sendo assim, para calcular a área, precisamos apenas somar a área 1 mais a área 2. Vamos lá. A área 1. Eu sei que daqui para cá mede 6. Então, quando eu faço esse retângulozinho daqui, ó, eu sei que daqui para cá também vai valer 6, ó, como está aqui em cima. Daqui para cá vale 6. Então, daqui para cá vale 1. Se aqui vale 1, é porque aqui embaixo também vale 1. E aqui eu tenho 3 centímetros de altura do primeiro retângulo. Então, o primeiro retângulo ele fica com a seguinte fórmula. Área do retângulo 1, o A1, temos que é base vezes altura. Base, 1 metro, que está aqui. 1 vezes 2 de altura. 1 vezes 2, 2 metros quadrados. Mais a área da figura 2, no caso do retângulo 2, que é base vezes altura, que é 6 vezes 3. E 6 vezes 3 dá o resultado 18. Eu fazendo a soma, a área total será a área 1 mais a área 2. Ou seja, área 1, 2, mais a área 2, que é 18. Então, 2 mais 18, 20 metros quadrados. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Vamos lá, pessoal. Vamos resolver agora mais uma questão, tá bom? Observe o seguinte. Uma praça está inscrita em uma área retangular, cujos lados medem 300 metros e 500 metros, conforme a figura abaixo. Calculando a área da praça, quanto obtemos? Só para lembrar aqui, ó. Note que a praça é referente à área sobre área, tá bom? Então, o que eu quero calcular é a área da praça. Eu quero calcular quanto vale essa área que está aqui sombreada. Primeiro, tiramos a área total da figura, para depois analisarmos a área da praça. Temos aí a área total da figura, que foi dito o seguinte, ó, que a figura ela tem uma altura, a praça tem uma altura de 300 metros e 500 metros de base. Então, como eu estou calculando aqui a área de um retângulo, essa daqui vezes isso daqui, a gente vai ficar da seguinte forma. A área do retângulo, a gente sabe que é base vezes altura. E aplicando, ficamos com a seguinte. A área da base, que é 500, vezes a altura, que é 300, chegando a um total, quando eu faço a multiplicação de 500 vezes 300, 5 vezes 3, 15, e adicionam-se 4 zeros, 150 mil metros quadrados. Então, a área total desse retângulo aqui, ó, é de 150 mil metros quadrados, tá bom? Depois que eu faço a área total, o que é que eu tenho que fazer?
eu tenho que descobrir quanto é a área desse retângulo, deste triângulo e deste triângulo para subtrair da área total. Quando eu fizer essa subtração da área total menos essas 4 áreas, o que vai sobrar é justamente a área da praça, tá bom? É o que a gente vai ver agora no nosso próximo slide. Temos dois retângulos de base 100 metros e 50 metros de altura. Então, temos esse retângulo aqui e esse daqui. E temos também, ó, dois triângulos de base 75 com altura de 150 metros, tá bom? No caso, esse triângulo está dando assim agora. Ele tirou daí o triângulo e fez isso com ele. Tá bom? Aí aqui ficou de 75 da base e os 150 da altura. Tá bom, pessoal? Não liguem para o desenho não, que não está muito bom não. Vamos lá. Agora vamos calcular. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que calcular a área de cada um desses daí. Vamos fazer esses cálculos, porque a gente sabe calcular a área de triângulo e sabe calcular também a área de retângulos. Sendo assim, calcula-se a área dos dois retângulos e dos dois triângulos e retiramos o valor do retângulo maior para obter a área da praça. Vamos calcular primeiro a área dos retângulos. A área do retângulo é base vezes altura, ou seja, 100 vezes 50, que totaliza 5.000 metros quadrados. Como temos dois retângulos, eu vou dobrar o valor dessa área. Multiplicando 5.000 por 2, ficamos com 10.000 metros. Então, a área dos retângulos é 10.000 metros. Juntando esse retângulo mais esse retângulo, totaliza 10.000 metros quadrados. Agora, vamos ver a área do triângulo. A área do triângulo, a gente sabe que é base vezes altura dividido por 2. Então, 75 vezes 150 dividido por 2, que dá o resultado de 5.625. Como temos dois triângulos, multiplicamos a área por 2, ficando com 2 vezes 5.625, totalizando 11.250 metros quadrados. Como é que vai ser a área da praça, professor? A área da praça vai ser o seguinte: a área do retângulo maior, ou seja, do total aqui, ó, que é dele completo, que é os 150.000 metros, menos a área dos dois retângulos, mais a área dos dois triângulos. A área dos dois retângulos é 10.000 metros. A área dos dois triângulos é 11.000 metros 250. Quando eu somo esses dois aqui, eu tenho um total de 21.250. E quando eu faço 150 mil menos 21.250 eu obtenho o resultado de 128.750 metros quadrados. Então, a área da praça, essa área aqui, ó, que está pintado aqui, sombreada de cinza, equivale a 128.750 metros, tá bom? É assim que a gente vai estar fazendo, beleza?